É bom sentir a tua presença. Dançar, pular, gritar, fazer qualquer coisa, mas pro Senhor. É bom demais. Isso me faz lembrar uma história. Eu vejo a arca chegando na cidade, é a presença de Deus de verdade. Só de falar já me dá arrepio. Com essa presença eu me sinto à vontade, pois com a presença sim a liberdade. É a presença que enche o vazio. Que cê tá olhando, Mical? O que eu tô fazendo não tem mal. Na presença do meu pai eu posso dançar. Cê pode falar que eu não vou nem ligar. Com essa presença eu vou jubilar, pois consigo sentir o Espírito Santo em mim se manifestar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu grito como o rei Davi, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi, eu louvo como o rei Davi, eu adoro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu derrubo gigantes, posso matar um urso e um leão, pois na presença o poder aparece. Se o Espírito de Deus se move em mim, como o rei Davi te adorarei, em forma de canção pro mundo inteiro ouvir. Posso tudo no que me fortalece. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, por isso não importa com roupa. Mical, deixa eu adorar em paz, pois a presença chegou e encheu essa casa toda. Na presença dele eu posso celebrar, na presença dele eu posso até dançar, na presença dele eu posso até pular. Mical, sai da janela e deixa eu adorar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu grito como o rei Davi, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi, eu louvo como o rei Davi, eu adoro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu derrubo gigantes, posso matar um urso e um leão, pois na presença o poder aparece. Se o Espírito de Deus se move em mim, como o rei Davi te adorarei, em forma de canção pro mundo inteiro ouvir. Posso tudo no que me fortalece. Sejam cheios, cheios da presença de Deus. E aí, como é que está você? Estamos começando mais uma semana para glória de Deus. E aí, como é que você tá? Começamos em alto astral para cima, para cima. Não tem dificuldade que segure você, rapaz. Se o Espírito de Deus se move em você, você mata urso, leão, gigante. Cada problema que se apresenta em nossa vida, e olha aqui, os problemas são Golias, rapaz. O que seria de Davi sem Golias? Talvez seria o maior general da humanidade, mas seria muito menos do que Deus planejou para ele. Olha aqui o que eu vou te falar. O que Deus te planejou é muito maior do que isso. Você sabe que os planos mais doidos e os planos que às vezes você olha e você fala, mano, isso aqui é muito bizarro para mim. É esse o plano que o Senhor plantou no seu coração. É algo que para você só não dá, mas você com ele... Você com ele, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. Vamos orar? Deus, obrigado, Adonai. Obrigado. Mais um dia está começando, mais uma semana, meu Deus. Ô Senhor, que a tua graça e o teu favor esteja sobre nossas vidas. Glorifica teu nome sobre nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja nos guardando, nos protegendo e nos conduzindo. E que o teu amor seja o nosso aconchego, que o Espírito Santo seja o nosso consolador, aquele que remove de nós o medo e nos entrega a paz. Te amamos, Jesus. Entregamos a ti mais um dia, mais uma semana. Fica conosco, conduz esse momento, conduz a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês esse final de semana, esse domingo. Eu tive o prazer e o privilégio de estar na presença de dois irmãos queridos lá na Dubai brasileira, Balneário Camboriú. Que cidade incrível, né, gente? Se você não foi, recomendo. É muito top. E fomos no culto depois. Amigos bons são assim. Amigos que te convidam para ir na casa dele e já atrela essa visita à ida a um culto. Imagina. E
A igreja muito bom é a igreja Reino, o nome da igreja é Reino, né? Já começa com um nome bem diferente, né? Nome Reino, geralmente é Igreja Batista Presbiteriana do Poder do Fogo ou de algo assim. Lá é só Reino. Muito boa, gostei muito. Vocês estão de parabéns, a Igreja Reino de Balneário Camboriú, uma energia incrível, uma atmosfera diferente, uma estrutura diferente. Você sabe que o Espírito Santo me ministrou muito naquela igreja, porque muitas vezes nós temos padrões na nossa mente, né? E a igreja quebra todo e qualquer padrão. A igreja é fora da caixa, assim, completamente. E eu, na minha mente, com os meus padrões, né? E o Espírito Santo falou assim comigo: você não sabe qual é o padrão de Deus. E é verdade. Às vezes não sabemos qual é o padrão de Deus. O que é que agrada a Deus? Muitas vezes a gente não sabe. E a gente quer criar um padrão e pré-estabelecer esse padrão para Deus, mas não é assim que a banda toca, né? O padrão que agrada a Deus é o que ele quiser, da forma que ele quiser. E ele pode querer hoje um tipo de padrão para umas pessoas que talvez eu não vá entender. E na minha mente, às vezes eu estava querendo colocar a minha opinião dentro do meu coração e o Espírito Santo me ministrava falando assim: ei, aqui no céu Jesus está se alegrando desse culto. Esse culto que você está criticando aí no seu coração, aqui no céu, Jesus está se alegrando. Então temos que nos alegrar com que o Senhor se alegra. Amém? Foi ótimo, o culto maravilhoso. Se você tem a oportunidade, vá lá no Instagram deles, olhe lá o dia de culto. Eu voltarei lá mais vezes, com certeza. Igreja maravilhosa, tá? De parabéns, parabéns mesmo, tá bom? Bom, e essa semana vamos falar de quê, Luan? Essa semana nós vamos falar sobre a bênção de Deus. Atraindo a bênção de Deus. Como atrair a bênção de Deus? Será que você conhece alguém? Vou te contar. Você já viu a pessoa, às vezes, duas pessoas na mesma igreja? Você já congregou na igreja, você já observou, e uma pessoa parece que prosperava, avançava, sabe? A família melhorava. Parece que, de fato, Deus entrava na vida dela. Enquanto a outra pessoa... Bom, a outra pessoa nada acontecia na vida dela. Ela ficava 30 anos na igreja, ela devolvia até o dízimo, ela ia para todos os cultos, todas as orações. Ela, de fato, talvez até, olha o que eu vou te falar agora, ela talvez até fizesse parte do ministério, de algum ministério na igreja, né? Talvez ela ajudasse a limpar, ou ajudasse na organização, enfim, mas a vida dela não acontecia nada. Será que você já viveu isso na sua vida? Comenta aqui para ver se você viu isso. As duas pessoas na mesma igreja, o mesmo pastor, a mesma Bíblia, o mesmo louvor, uma avança e a outra não avança. É porque, será que uma está fazendo algo que a outra não faz, mas as duas não estão indo para o culto? As duas não estão recebendo do mesmo Deus? O que será que está acontecendo? Eu tenho algo a te falar que vai te chocar. Primeira coisa que eu tenho a te dizer é: a bênção não está em uma geografia, amém? Vale ressaltar isso porque teve há um pouco tempo atrás, teve um avivamento lá nos Estados Unidos, uma igreja que começou um culto e esse culto durou horas e horas e horas e horas, teve inúmeras transmissões no YouTube, nem todas estavam interessadas em de fato transmitir o evento, muitas estavam mais conectadas com o dinheiro que aquilo ali ia gerar. E você tem que ter esse tom crítico também, tá? Mesmo que através delas também Deus pode agir, mas e muitas pessoas ficavam: eu queria ir para lá, eu queria estar lá, que tarará, mas a bênção não está em uma geografia. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que Abraão e Ló estavam entrando em constante conflito. E Abraão falou: Ló, escolha para onde você vai, que eu vou para o lado oposto. E Ló escolhe o lugar mais próspero, o lugar mais bonito, o lugar mais lindo. E Abraão vai para o deserto. Só que quando ele vai para o deserto e Ló vai para o lugar mais lindo que Ló estava indo era as campinas de Sodoma e Gomorra. E o lugar que Abraão estava indo era Canaã. E olha que interessante, quando Abraão sai de perto de Ló, Deus fala: olha para um lado, olha para o outro, essa é a promessa que eu tenho para você, tudo isso aqui é seu.
Sabe o que Deus estava dizendo ali? Você é a bênção. Quando a bênção está em você, não importa onde você está. Não importa se você está no estado que é mais próspero ou mais pobre. Até porque em qualquer lugar que você vai do mundo, olhe para cá, pense no lugar mais pobre. Tem alguém lá pegando um voo agora para curtir as férias no Havaí. Em todos os lugares tem pessoas prósperas, muito ricas, enquanto outras estão muito pobres. Então não existe bênção geográfica. Você pode até dizer que em alguns lugares você tem mais oportunidades que outras. Mas aqui, aí você vai estar falando do campo natural. E aqui estamos falando do campo espiritual. Se você quer a bênção de Deus, claro, ela vai ser no campo espiritual que vai refletir na vida material. Então, a primeira coisa, a bênção não é geográfica. Não é naquela igreja, naquele lugar, naquela cidade, naquele isso, naquele aquilo. Não existe bênção geográfica. Apesar de eu já ter ouvido que no Monte Gerizim era o monte da bênção, que Israel só era abençoada por causa do Monte Gerizim. Eu já ouvi isso sendo dito, que é uma clara heresia. É um absurdo até alguém abrir a boca para dizer que Israel é abençoado por causa de uma montanha. Israel é abençoada porque Deus abençoa ela, porque Deus guarda ela. E até os inimigos de Israel sabem disso. Assim como até seus inimigos vão saber que se eles levantarem um dedo contra você, você tem um Deus que luta as suas batalhas. Você tem um Deus que se levanta em seu favor. Você tem um Deus que vai à frente. Peraí, Deus ele não vai com você para lhe ajudar. Ele vai à frente abrindo o caminho, aplanando as estruturas. Então, primeiro ponto, você é a bênção, não é a geografia. É você que atrai a bênção. Agora, a salvação é o primeiro passo. A salvação não é uma bênção. Vou repetir, para ficar bem claro. E se você puder, fale com sua boca aí, para seu cérebro registrar. Voltamos. Travou, mas você vai falar agora. De novo, a salvação não é uma bênção. Fala com sua boca aí na sua casa aí. A salvação não é uma bênção. A salvação é um favor imerecido. A salvação não é uma bênção. A salvação é um favor imerecido. Luan, e como é que eu faço para atrair uma bênção? Primeiro você tem que saber para que você quer a bênção. Olha que loucura isso que eu vou te falar agora. Para que você quer a bênção? Cada bênção tem o seu pré-requisito. Mas antes de querer a bênção, você tem que saber o para que você quer a bênção. Eu acho interessante que um dia eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo ali 1 Samuel. E vai contando que Ana, mãe de Samuel, ela era humilhada. Ela era motivo de chacota para Penina e outras mulheres, além de ser vista como amaldiçoada pela sociedade, né? Vale ressaltar esse ponto. Quando a mulher não engravidava, naquele tempo, a mulher era vista como amaldiçoada por Deus, alguém que Deus rejeitou. Então, imagina o sofrimento dessa mulher. Penina já tinha dado vários filhos a Eucana, comprovando então que Eucana não era o problema da situação. E Ana não engravidava. E um dia eu fiquei me perguntando por que Deus esperou, talvez, Ana ter que implorar tanto para que Deus abençoasse ela. Será que Deus se alegra com uma pessoa que implora? Então, seria o segredo implorar? E o Espírito Santo falou comigo de maneira linda. O Espírito Santo falou comigo, se Deus desse a ela um filho antes,
não seria porque ela queria ser abençoada, mas seria porque ela queria esfregar na cara de todo mundo que ela tinha um filho. Não seria porque ela queria ter um filho para dar descendência ao marido, não. Seria porque ela queria jogar na cara da sociedade que estava tirando ela como amaldiçoada, que ela não era amaldiçoada, que Deus não tinha abandonado. Agora, no momento que ela ora, no momento que ela abre o coração e ela fala: Deus, por favor, se o Senhor me entregar, eu devolvo para ti. Deus, não, o Senhor vai, sim, essa vergonha de não dar uma descendência para meu filho vai sair de mim. Sim, tudo bem, mas a minha prioridade é devolver ao Senhor. Agora mudou, o pra quê de Ana mudou. Sabe, não tem problema você querer dinheiro na sua vida, para você ter uma vida confortável, para você ter um carro legal e para você não ficar preocupado em pagar conta, não tem problema. Mas se for só para isso, você pode conseguir com sua própria força. Agora, quando você quer dinheiro, porque agora você tem projetos do reino para cumprir, porque agora você quer ser um patrocinador de um missionário, porque agora você enxerga que na igreja que você congrega é uma igreja séria e está precisando de um som melhor, de uma câmera melhor, de um microfone melhor, e você quer ser um patrocinador do reino, o pra quê muda. E agora você começa a atrair as bênçãos. Primeiro, pra que você quer a bênção? Se pergunta hoje, pra quê? Começa a pensar nos pra quê. Pra que eu tô orando por X coisa? Pra quê? Esse pra quê vai fazer toda a diferença. Então, nesse primeiro dia, eu quero que você reflita, nesse primeiro dia do devocional atraindo a bênção. Eu quero que você reflita no pra que você quer essa bênção que você tanto ora. Para que você quer essa bênção que você tanto pede a Deus? Tem esposa que quer que o marido aceite Jesus só para que ele pare de beber porque ela acha que ele não tem que beber. Tem marido que quer que a esposa aceite Jesus só para ela ir para a igreja com ele porque ele não gosta de ir sozinho. Não é para ela ser salva, não é para ele ser salvo. É só para suprir um interesse pessoal. Esse é o problema. Vamos fazer nesse dia, nesse primeiro dia do devocional. Se você não deixou o like nesse vídeo, irmão, me ajuda. Deixa o like nesse vídeo. Para quê, Luan? Para mais pessoas serem impactadas pela palavra de Deus. Eu quero que você pare para refletir sobre o seu para quê essa semana. Eu quero que você pare para pensar, de fato. Deixa Deus lhe mostrar o seu para quê? E eu tenho certeza que seu coração vai ser ministrado. E essa semana vamos aprofundar. Primeiro com a consciência do para quê. E vamos aprofundar princípios para que, cumprindo esses princípios, aplicando na nossa vida, a gente comece a atrair as bênçãos que Deus tem para nós. Já vou dar uma dica logo de cara. É mais simples do que você imagina. Muito mais simples. Muito mais fácil. Porque tem gente que não está fazendo, Lua, muitas vezes até nem sabe como. Acha que atrair a bênção é ir para o culto e negar a fé é não ir. Tem nada a ver. Tá tudo na Bíblia. E a gente vai mergulhar essa semana. Tá bom? Um beijo e reflita. Hoje é dia de reflexão. Você se alegra na presença de Deus? Fazer qualquer coisa, mas pro Senhor. Se alegra aí, então, vá. Amanhã, hein? Espero. Eu vejo a arca chegando na cidade, é a presença de Deus de verdade. Só de falar já me dá arrepio. Com essa presença eu me sinto à vontade, pois com a presença sim a liberdade. É a presença que enche o vazio. Que cê tá olhando, me calma? O que eu tô fazendo não tem mal. Na presença do meu pai eu posso dançar. Cê pode falar que eu não vou nem ligar. Com essa presença eu vou jubilar, pois consigo sentir o Espírito Santo em mim se manifestar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu grito como o rei Davi.
eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu louvo como o rei Davi, eu adoro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se